Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do município de Assis. Iniciaremos com a oitiva da Leonilda Varela, em seguida prosseguiremos com as oitivas do Alex Poleto, Marcelo Castro e Ricardo Hiroshi. Agradeço a presença da Leonilda, muito obrigado por comparecer aqui a essa Câmara para ajudar a gente nessas investigações, e eu preciso passar algumas informações. Conforme o artigo 342 do Código Penal, advertimos que a testemunha deve se comprometer em dizer a verdade, podendo responder pelo crime de falso testemunho, cuja pena é a reclusão de 2 a 4 anos e multa. Informamos ainda que o depoimento da testemunha constará em gravação de áudio e vídeo nas formas do artigo 215, 405, parágrafo 1º e 475, todos do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 3º caput da Lei 1579 de 1952. E, estando todos de acordo, dispensaremos a sua transcrição. Eu venho dizendo, antes do início de todas as oitivas, Leonilda, que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, diferentemente do que vem sendo ventilado aí pelo presidente da instituição, não chegou ao nosso conhecimento nenhum fato, nenhum indício que mostre má-fé dos funcionários. Os investigados dessa comissão são o senhor Eduardo Vela, diretor executivo, e o presidente da instituição, Arildo Almeida. Então a senhora pode sentir à vontade que você está aqui na condição de testemunha. E aí eu passo a palavra para você, se você quiser se apresentar, falar do seu vínculo com a FEMA, um pouquinho do seu trabalho, para a gente dar uma contextualizada inicial, aí em seguida a gente passa para as perguntas. Sim. Meu nome é Leonilda Varela, eu sou supervisora acadêmica na FEMA, estou na FEMA há 32 anos, praticamente desde o início da FEMA, e eu sou responsável pelos serviços administrativos acadêmicos da FEMA. Tudo que está relacionado com alunos e professores está na supervisão acadêmica. A supervisão acadêmica ela é um órgão de apoio à direção acadêmica, e eu estou subordinada diretamente ao diretor acadêmico e ao diretor executivo da FEMA. Muito obrigado, Leonilda. Como se dá o ingresso de docentes na instituição? O ingresso de docentes na instituição é via seleção pública de docentes. E nesse processo existe uma definição de quantas horas esses professores podem dar de aula, devem dar? Inicialmente, o processo é aberto com a carga horária que tem na estrutura curricular de cada curso. Mas tem algum limite? Depende do pedido do coordenador. É o coordenador do curso que faz esse pedido. Eu não faço pedidos de seleção pública. O coordenador, ele não tendo o professor, então vamos falar de um curso que está iniciando na FEMA ou de um curso que o professor se aposenta ou se afasta. Afastamento, normalmente, as atribuições são feitas dentro ali com os professores que já ministram aula na instituição. Mas falando de seleção pública, um curso tem início e então são disciplinas novas que necessitam de titulação específica para aquele curso. Então tem lá a disciplina e o coordenador faz o pedido, especifica a disciplina que ele precisa do professor e a quantidade de horas-aulas que essa disciplina tem. Entendi. Então é o coordenador que aponta ali quais áreas que podem ser, com a necessidade de contratação. Como funciona o sistema de atribuição de aulas? A atribuição de aulas, ela se inicia com esse processo de seleção pública de docentes, ela começa por aí, um professor é contratado, e então essas aulas são da seleção, e ele inicia dessa forma. Então, teve a seleção para uma determinada disciplina, esse concurso tinha, por exemplo, 8 horas aulas, essas aulas são do professor. Após isso,
Os coordenadores fazem as atribuições conforme disciplinas que tem nessa grade curricular, nessa estrutura curricular, e conforme a titulação dos professores. Titulação, formação, nem é titulação, porque titulação seria mestre, especialista, doutor, de acordo com a formação. Se o professor tem formação para aquela disciplina, é atribuição do coordenador fazer. Eu não participo da atribuição de aulas. E quem que é o responsável por atribuir as aulas aos docentes? O coordenador, ele atribui, quem autoriza isso é a direção acadêmica do IMESA. Entendi. Os professores na FEMA são remunerados por hora aula? Isso. Até onde eu sei, remunerado por horas aulas, né? Porque eles são contratados por hora aula. E é possível que um professor tenha mais aulas do que aquelas previstas no edital de contratação? Sim, o edital, como eu disse, ele é inicial. Ele contrata para aquelas aulas iniciais. Então, como eu disse, se um professor foi aberto uma seleção para 8 horas aulas, ele inicia com 8 horas aulas. Posteriormente, ele vai recebendo essas atribuições de aulas durante o período que ele está na FEMA e ele aumenta a carga horária, de acordo sempre com a estrutura curricular dos cursos. E não... Com a palavra? Quando tem essas aulas atribuídas a mais, tem uma portaria, uma ata de designação dessas outras aulas? Na verdade, tem uma portaria, sim, tem uma portaria de critérios de atribuição de aulas e o coordenador solicita isso sempre por documento. Ele faz o pedido, ele informa que ele está fazendo a atribuição conforme os critérios e hoje nós fazemos isso tudo pelo ECOM, que é o nosso endereçamento eletrônico de documentos. Só para entender o fluxo melhor, então, o coordenador avalia a necessidade de dar essas disciplinas, aí ele lança um ECOM falando que tais professores vão ter tais atribuições de aulas. Isso. E quem assina esse ECOM é o diretor acadêmico. Isso, quem autoriza essa atribuição é o diretor acadêmico. E todo esse trâmite é via processo eletrônico. Isso. E essas horas aulas, não tem um limite, né? Vai de acordo com o coordenador. Vamos pensar num professor que ministra aulas à noite. O máximo que ele pode dar de aulas na instituição seria aí no período noturno, de segunda a sexta, 20 horas aulas, e mais 4 aulas no sábado, nos cursos que tem aula aos sábados. Seria o máximo que um professor que dá aulas à noite conseguiria ministrar na instituição, quando ele dá aula só à noite. Nós temos aulas também durante o período da manhã. E vamos supor, um professor de Direito, que tem matutino e noturno, qual é o máximo de horas aulas que o professor de Direito conseguiria dar? Ele conseguiria dar 20 horas aulas de manhã e 20 horas aulas à noite, que é a carga horária nossa da estrutura curricular. E essas 4 no sábado, se tiver, né? Se tiver. E essas horas aulas, elas precisam ser prestadas em sala de aula? Não necessariamente, assim, mas Eu peço a palavra. Uhum. As horas que fala do professor, a senhora colocou no quadro de 40 horas. Isso. Se aplica também a 64 horas, as máximas horas que um professor pode fazer, são 64. Não tenho conhecimento disso, não sei te explicar. Essa questão das 64, não sei explicar. As 40 horas, estou falando com base naquilo só que é da grade curricular. Tá. Então, a grade curricular de um curso, as aulas são de segunda a sexta em alguns cursos e de segunda a sábado em outros cursos. Então, é o que ele conseguiria ministrar. Eu queria entender melhor essa questão da hora-aula fora de sala de aula. Quando o senhor Eduardo Vela veio aqui na Câmara, ele disse que tinha 20 horas aula atribuídas e que ele recebia referente a essas 22 horas aulas.
mas que na prática ele só dava 4 horas aulas, que é o que está na grade, que está no site da FEMA. Então, como que funciona essas aulas, horas-aulas, não efetivamente prestadas em sala de aula? Como que é verificado isso? Como que é esse processo? Essas aulas do professor Eduardo, elas são aulas atribuídas, aulas que ele tem atribuídas a ele. Ele tem atribuídas 22 horas aulas. E quem que atribui? Essas atribuições, como eu disse, ela vem de coordenadorias, né? Ela vem das coordenadorias. Elas são anteriores, aí então, existe... há muito tempo que ele tem essa quantidade de horas, eu não sei precisar há quanto tempo. Você disse agora há pouco que essa atribuição de aulas passa pelo coordenador, que lança um ECOM, que manda para o diretor acadêmico, que autoriza. Isso. Nesse caso das horas-aulas do Eduardo, você sabe se o Fernando Sá, coordenador do direito, enviou? Não, ele não é da época do professor Fernando Sá. Essas aulas do Eduardo, elas são atribuídas há muito tempo. Há muito tempo ele tem essas atribuições. O professor Fernando Sá não fez agora, recentemente, nenhum ECOM. Entendi. Então, o atual coordenador do curso de Direito não autorizou o pagamento dessas horas referentes ao Eduardo? Essas horas-aulas dadas e não efetivamente Não cumpridas? foi ele que atribuiu essas horas-aulas. E por que o Eduardo recebe, então, por essas aulas que ele não dá? O professor Eduardo, ele está afastado dessas aulas. Desde quando? Eu não sei te dizer desde quando. Eu não tenho essa informação agora. Mas há bastante tempo ele recebe por horas-aulas não efetivamente cumpridas. Ele está afastado há algum tempo, eu não sei te precisar agora. Mas ele chegou em algum momento a dar essas 22 horas-aulas? Sim. Faz tempo? Não sei te informar isso agora, eu não tenho essa informação agora. Entendi. E existe alguma norma na FEMA definindo essa questão das horas-aulas serem dadas fora de aula? Fora de sala de aula? Os professores têm várias atividades, né? Eu não sei se tem o professor tem, além da hora-aula, ele tem outras atividades. Eu não sei, não me recordo agora se tem alguma informação sobre isso. E quem é o responsável por autorizar o pagamento dessas horas-aulas? As horas-aulas passam pelo diretor acadêmico, ele autoriza, ele recebe a informação da carga horária, a carga horária é enviada para o diretor acadêmico e o diretor acadêmico autoriza ou dá o ciente de acordo dele, né, no documento e encaminha para o diretor executivo. E o diretor executivo encaminha para o RH, Departamento Pessoal. Entendi. Então quem autoriza em última instância o pagamento dessas horas-aulas é o próprio diretor executivo? Sim. Mas, antes disso, o diretor acadêmico autorizou essas horas-aulas. Mas, por exemplo, é possível provar documentalmente que o diretor acadêmico autorizou o pagamento dessas 22 horas-aulas? Quem que fiscaliza essas... Porque ele vai lá e atribui do começo, né? Pelo que eu entendi. Ele atribui 22 horas-aulas. E aí, quem que fiscaliza se essas 22 horas-aulas foram efetivamente cumpridas? Tem controle de ponto? Como é que funciona? Tem controle de ponto. Mas a carga horária, ela é documentada, ela é enviada ao diretor acadêmico e ele recebe a quantidade de carga horária que é proveniente da estrutura curricular e ele faz essa autorização, ele encaminha, tem documentação do encaminhamento das autorizações do diretor executivo, do diretor acadêmico para o diretor executivo. Mas tem alguém que olha lá o ponto e olha as horas atribuídas e fala, essas horas foram dadas, essas horas não foram dadas. Não tem esse ali, mas a responsabilidade de acompanhar se os professores estão presentes às aulas ou não, ela é do coordenador do curso e do diretor do IMESA. Entendi. E dessas 22 horas que o Eduardo tem atribuída, quantas ele efetivamente dá? Quantos ele efetivamente cumpre em sala de aula? Ele cumpre 4 horas, que é o que ele disse, que você está me dizendo que ele falou.
Então, só para completar aqui, a fiscalização, se essas horas são cumpridas, é do coordenador e de quem mais? Eu havia dito que eu perdi aqui. Eu não sei se é exatamente isso que você está me perguntando, mas assim, o professor, ele tem as aulas, quem acompanha se o professor está presente na instituição ou não, são os coordenadores e a direção do IMESA. A direção do IMESA, ela assina todos os pontos que são gerados eletronicamente, mensalmente, para envio ao departamento pessoal. Mas quem que faz essa fiscalização? Eu não entendi ainda. Parece que não é ninguém. Porque uma coisa é a hora atribuída, outra coisa é a hora dada. Eu posso ir lá e atribuir 1000 horas, que seria humanamente possível, mas não tem ninguém que olhe se essas horas foram efetivamente? É o RH? Não. Ninguém olha. É porque tem o ponto ele é com assinatura digital, ele é importado, os professores assinam, nós estamos com um ponto até em caráter experimental, depois que retornamos da pandemia, e esse ponto é importado, esse ponto é gerado e enviado para o RH, que já lançou inicialmente a carga horária que foi enviada de cada professor. Mas o pagamento dessas horas-aulas são as horas do ponto ou são as horas previstas na atribuição? É da atribuição, do documento da carga horária que é enviada ao diretor acadêmico e posteriormente para o diretor executivo. No ponto, não vai as atribuições, todas as horas, por exemplo, foi atribuída às 22, mas vai todas essas horas? Não vai? Não? Vão as aulas que, no ponto, constam as aulas que o professor efetivamente ministra em sala de aula. Entendi. E, em última instância, quem autoriza o pagamento dessas horas-aulas não dadas, atribuídas, porém não efetivamente dadas, é o diretor executivo? Sim, o final é feito pelo diretor executivo. O diretor acadêmico autoriza anteriormente. O diretor acadêmico autoriza, em seguida encaminha para o diretor executivo, que envia para o RH para lançamento. Eu peço para a doutora avisar a próxima testemunha, que é o Alex Poleto, que a gente vai atrasar um pouco para... Claro, posso. Ele está aí já? Tá. Ah, tá. Não, ela vai, então. Achei que ele não tinha visto. Nath vai. Eu fiquei sabendo que ele chegou já. Ah, tá. Se precisar de alguma coisa. Oferece um cafezinho para ele, recebe ele bem lá. Ah, vai demorar um pouco. E eu só queria entender melhor, porque parece um processo que é um pouco defeituoso na fonte. Na prática, então, as horas são atribuídas, o Eduardo Vela não dá essas horas, ele mesmo atesta e ele mesmo autoriza o pagamento. Foi atestado antes pelo diretor do IMESA. Então, a atribuição, mas não é efetivo cumprimento. Ninguém fiscaliza o efetivo cumprimento. Em última instância, quem deveria fiscalizar é o diretor executivo que autoriza, né? Eu não sei precisar isso para você, né? Não sei como. Né? Tem a atribuição de aulas, isso vai para o diretor acadêmico, vai para o diretor executivo. Mas, por exemplo, se o Eduardo fosse lá e atribuísse 300 horas-aulas por semana para ele, não teria nenhum controle dentro da faculdade para ver se essas horas foram dadas ou não. Não. Quem autoriza é ele. Entendi. Essa palavra, mas não tem uma portaria que o diretor do IMESA atribui essas atribuições para estar fazendo o pagamento? É nesse sentido que eu acho que o vereador está colocando, né? Tem uma portaria no início do ano? Eu vou exemplificar, por exemplo, dentro da prefeitura, para a gente poder ficar mais claro. A gente tem uma aula atribuída, né? Aí tem lá a atribuição hora-aula, tem um ponto. Aí, se você está indo fazer uma outra atividade, dentro das atribuições da educação também, existe uma portaria que fala, olha, são tantas horas de hora-aula dada e demais horas serão cumpridas em diversos momentos,
Não tem um documento que fale a respeito no começo? Não, assim, não tem. Da forma como você falou, não tem. Uhum. E a questão dos projetos? O Eduardo falou aqui que o salário dele de R$ 34.000 é composto por essas horas aulas, por projetos acadêmicos, iniciação científica, atividades de extensão e tudo mais. Esses projetos, como é que eles funcionam? Eu não saberia te informar. Todos os projetos, não. O que a área acadêmica, a supervisão encaminha, são a carga horária e a informação dos TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, as orientações. Em relação aos projetos ou atividades laboratoriais, as atividades laboratoriais que saem do IMESA, que são solicitadas pelo IMESA, o diretor do IMESA faz a portaria, estabelecendo a quantidade de horas, e isso é protocolado no RH, Departamento Pessoal. E, inclusive, é a secretária que faz. Eu não participo dessa questão dos projetos. Não sou eu que autorizo. O diretor acadêmico é que verifica, o projeto é apresentado a ele verifica a necessidade disso e ele faz a portaria encaminhando. E tudo isso é feito via ECOM também, esses projetos? Eu não recebo projetos, eu não recebo a informação dos projetos. Mas você não tinha nem ciência, então, com o Eduardo, que a folha de pagamento do Eduardo, a remuneração dele, tinha como composição verbas referentes a projetos. Você tinha conhecimento disso? Não. Um projeto que eu conheço, que é institucional, é o projeto do Centro Universitário. Esse eu conheço, esse eu participo durante a minha jornada de trabalho na FEMA, participo há bastante tempo. Eu acredito que desde aí antes da pandemia, o Centro Universitário é um projeto bem grande, composto aí de diversas partes, e eu tenho participado junto com o professor Eduardo Vela, junto com o professor Alex, participei junto com a professora Aline, do momento que nós fizemos a parte do Estatuto da FEMA, de uma proposta, que seria ainda a proposta de alteração. Fizemos várias reuniões, tem muita pesquisa nisso, envolve muita leitura. Esse é o projeto que eu conheço. Mas além desse projeto, vocês têm ciência de outros projetos desenvolvidos pelo Eduardo? Não tem. Não? Com a palavra. Mas a senhora é supervisora acadêmica e dos professores, e os projetos não precisa passar pela sua supervisão para você saber o que eles estão fazendo de projeto e só assim? Não, esses projetos eles são ligados diretamente à direção acadêmica. Em relação a esse projeto do Centro Universitário, o Eduardo ele participa na qualidade de docente ou na qualidade de diretor executivo? Ele participa, eu não sei assim, te precisar na qualidade, se é de executivo ou de docente. Ele participa bastante, ele tem uma participação grande nisso, mas não sei te dizer, não sei te responder isso. E você sabe dizer quem mais, por exemplo, está envolvido, além de você, a Aline, o Eduardo, nesse projeto do Centro Universitário? O professor Alex Poleto. Alex Poleto? Isso, ele tem trabalhado bastante também nisso. E todos vocês recebem uma remuneração extra pela participação nesse projeto? Não. Só o Eduardo? Não sei. Isso ele falou aqui na oitiva. Sim, ele disse. Eu não assisti às oitivas, então eu não tenho como responder. Eu não tenho acesso a valores, a folha de pagamento, eu trabalho com quantidade de horas-aulas, eu não tenho acesso a valores. E a jornada de trabalho dos professores da medicina?
ela se dá exclusivamente em sala de aula ou acontece isso mesmo do Eduardo, ter uma atribuição diferentemente do que é Eu não efetivamente saberia te realizado? responder. O coordenador de medicina é que faz essas atribuições. Eu não consigo te dar informações sobre isso. O curso de medicina é muito grande, muito complexo. Tem lá, eu acredito, mais de 100 professores, é jornada integral, o curso é integral, então não tem essa informação. Eu vou usar um exemplo, que é acho que o mais ilustrativo, do senhor Jairo, que é coordenador do curso de medicina. Você sabe se ele participa de algum projeto? Não sei, Não não sabe? saberia te informar. Tudo bem. E você sabe se o Jairo, ele tem uma atribuição de aulas também? Ele ingressou na FEMA com a atribuição de aulas, numa disciplina. Ele ingressou na FEMA, mas não saberia também te informar se nesse momento ele está vinculado a alguma disciplina ou não. Mas você sabe se ele tem atribuída? Na atribuição dele tem alguma hora-aula? Não saberia informar isso agora. Tudo bem. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Jonas. Mas aqui que ele perguntou agora, como é realizada a jornada de trabalho dos professores de medicina? Isso você não sabe? Não, essa jornada, a quantidade de horas-aulas, ela vem do coordenador. Ela é informada pelo coordenador da medicina. Então, mas você como supervisora, você não sabe? Você falou que a atribuição são os servidores alunos, professores. Sim. Eles são professores. Mas especificamente no caso da medicina, Só esse você não sabe. ele envia, o coordenador do curso envia a carga horária, vai para o professor, diretor acadêmico, que autoriza isso e depois isso compõe a carga horária que é enviada ao RH. Então, isso sempre o coordenador da medicina que faz essa distribuição. Na medicina, são grupos de alunos, a metodologia é diferenciada, existe mais de um professor para uma unidade curricular, então ele faz isso e ele encaminha. Caso o Jairo tenha alguma hora-aula atribuída, isso poderia ter partido de alguém, se não dele mesmo? Ou seja, alguém além do coordenador de medicina pode atribuir aula para os docentes da medicina? Ou só através do coordenador? Eu não sei, eu desconheço, eu não sei se poderia, né? Se o diretor acadêmico poderia ter atribuído alguma coisa ou o diretor executivo atribuir mais aulas. O que é enviado, a carga horária que é enviada, nós enviamos a carga horária 2 vezes por ano, uma em fevereiro e uma em agosto. É essa carga horária que vai para lá e que é registrada para pagamento de carga horária dos professores. E nesse documento aí, você não lembra se o Jairo tem hora atribuída ou não? Não, porque assim, como eu falei, eu não sei se as aulas, como que é esse funcionamento da quantidade de aulas dele, se isso Então, mas você está sabe em se sala de tem aula ou ou não tem aula atribuída? Eu não sei Tá. te dar essa informação agora. Tudo bem. Eu queria entender uma informação que ficou muito confusa na oitiva do Eduardo, porque eu questionei sobre a questão do pagamento dos salários acima do teto e sobre a questão do Jairo em especial, porque o Jairo ele chegou em um mês aqui e teve um recebimento de R$63 mil. E esse pagamento ele decorre do cargo dele como professor e ele acumula a função gratificada de coordenador. E aí o Eduardo falou que, na verdade, o Jairo teria 2 cargos. Seria um de professor e um de coordenador. E que isso justificava, na folha de pagamento, ter 2 lançamentos para o Jairo, porque na folha de pagamento ficou fatiado. Esses R$63 mil estão ali como se fossem 2 cargos. Aí eu queria perguntar para você, quantos cargos públicos o coordenador da medicina tem? Eu não sei. Em relação aos outros coordenadores? Essa questão do cargo, ela não é da supervisão acadêmica. Eu não autorizo isso. A indicação do coordenador, ela é
um ato do diretor acadêmico, ele é que faz a nomeação dos coordenadores, então não sei te falar, eu nem sabia que ele tinha 2 cargos, eu não Mas você não tem sei. ciência se em outros cursos os coordenadores têm 2 cargos? Também não sei, não tenho essa informação. E sobre o cargo de coordenação, você tem ciência, você sabe se é cargo ou função? Não sei, Tudo bem. não sei. Deixa eu pular umas aqui. Você tem informação se o Jairo ministra alguma aula em sala de aula? Eu já respondi Tá. que eu não sei, eu não tenho essa informação. As atividades dele são bem similares à de outros coordenadores ou é diferente? Não, pelo próprio projeto pedagógico, não é similar. O curso de medicina exige a permanência assim, integral do coordenador lá. E tem uma jornada? Você exerceu a função de coordenador, tem uma jornada pré-estabelecida? Eu não sei te dar essa informação, eu não sei se tem uma jornada, não tenho essa informação agora. Mas esse aqui, então, eu não estou entendendo aqui, porque você é supervisor acadêmico, que fala que cuida dos professores, em caso específico, eles que é um coordenador, um Jairo, que não tem como você não notar, você não sabe se ele dá aula ou não, se ele tem aula atribuída. Então, Isso eu não estou conseguindo entender, sim. pelo seu cargo que você Tá. tem. É uma pessoa marcante, não é? É um coordenador. não sou coordenadora. Não, supervisor. Ah, Ele é sim. um coordenador, é marcante, Sim. não tem como eu saber desse. Eu sei que tem muitos professores, mas não estou conseguindo Sim. entender. Mas Agora ele, que é tocante, marcante nisso, você não consegue assim saber se ele tem aula, se ele dá aula ou não? Sendo supervisora, você falou que cuida dos alunos e professores. Então, sim, ele é mas professor. é a parte pedagógica, é Mas toda é a isso parte mesmo. pedagógica. Ele é marcante, uma pessoa que não está assim qualquer um. Tem outros professores Sim. que eu não sei, às vezes nem o nome você não sabe, também você não é Sim. direito de saber, mas esse, tocante, eu não estou conseguindo entender isso. Pelo seu cargo, eu não estou conseguindo entender isso, eu não sabia. Desculpa mesmo, mas não consigo entender isso. Na medicina também tem o controle de ponto? Tem Quem que fiscaliza o ponto da medicina? o coordenador. O coordenador. Isso. Qualquer abono, se o professor pede, sai mais cedo, precisa justificar isso, passa pelo coordenador e depois passa pela direção acadêmica. Você sabe quantos concursos o Jairo prestou na FEMA? Um concurso. Um concurso. E ele exerce alguma função ou atividade além de professor e coordenador? Não tenho ciência. Eu sei que ele é o coordenador, ele faz as atividades da coordenação, ele responde pelo internato, por todas as aulas, todas as atividades práticas, né, das policlínicas. Isso eu sei, mas não sei te falar se ele tem outras atividades. Ok. Presidente, pela ordem, Palavra. será que eu poderia contribuir de alguma maneira? Não sei se o senhor acha pertinente, lógico que é o senhor quem delibera, mas talvez para elucidar a questão desse número de horas que também não tenho acesso, não conheço, mas que o professor Jairo dê, será que a testemunha podia dizer quanto tempo que ele fica à disposição da instituição? Talvez ajude a esclarecer. É que ela já falou, né, que ele fica integralmente. Isso, ele tem uma jornada integral lá. E o que é integral, será? Assim, o professor Jairo, o curso, ele necessita que o professor Jairo esteja lá todos os dias da semana e, às vezes, isso vai para a noite, tem atividade nos laboratórios à noite. Até, senhor, me desculpe eu dizer que não entendeu, mas, assim, as atividades do professor Jairo, elas são tratadas com o diretor acadêmico. Então, quando eu sou supervisora acadêmica, é parte administrativa da instituição.
né? Então, é a parte administrativa, alunos, matrículas, planejamento de aulas, projeto pedagógico, alteração de grade. Então, eu não sei se dentre essas atividades do professor Jairo, ele está em sala de aula. Às vezes, eu, por exemplo, preciso de uma informação dele, eu ligo lá, ele fala, professor, está em sala de aula, mas isso não vem distribuído. Como eu falei, são várias disciplinas, tem a disciplina da estrutura curricular. Quando você pega a estrutura curricular do curso de medicina, ela tem lá algumas disciplinas. Essas disciplinas se desdobram em várias outras disciplinas lá dentro do curso. Não sei se ajudou um pouco a esclarecer. Com a palavra, Viviane. Qual que foi o concurso do professor, do Jairo, doutor Jairo? A senhora sabe me informar? Você fala qual disciplina? Qual que foi o concurso? O vereador perguntou quantos concursos ele tem. Sim. E qual que foi a porta de entrada, né? Para que cargo que ele... Para professor. Para professor. Isso, para professor. Nessa quando ele assumiu, teve uma atribuição. Sim. Certo? Quantas horas foram atribuídas? Eu não me recordo, já faz um tempo, mas nós temos a documentação disso lá, de para quantas horas aulas foi o concurso que o professor Jairo ingressou na instituição. Poderia ocorrer, porque existe daí a senhora colocou uma portaria que coloca quantas horas são atribuídas, certo? Poderia continuar dentro dessa mesma premissa de uma portaria anterior, essas aulas atribuídas anualmente ou não? Você fala, ele entrou, por exemplo, com 8 horas aulas. Isso. E que depois ele foi recebendo atribuições. Isso, recebendo por essas horas aulas. Só renovando essa portaria, teria essa possibilidade? A carga horária do professor Jairo, ela não, não decorre de aulas, como eu falei. Ele tem atividade lá no curso de medicina. Tá. Hoje, só para a gente conseguir, para a gente tentar pegar a ideia do vereador Jonas, para a gente tentar ficar mais claro. Hoje ele é só coordenador. Dentro do que a senhora disse que tem um PPA, né? Um plano um projeto Pedagógico. Isso. Né? Ele é coordenador, daí poderia estar dentro desse projeto político, poderia estar incluído essas aulas ou não? Eu não sei se ele está vinculado a uma disciplina. Ele manda a carga horária total. Ele manda a carga horária. Qual que é a carga horária total dele? Eu não me recordo agora, mas ele tem as atividades que estão, eu acredito que em sala de aula, por conta da atuação dele lá, mas eu não sei precisar isso. Só para confirmar uma coisa que ficou meio no ar ainda, o Jairo passou algum projeto acadêmico que o Jairo possivelmente possa receber por você? Não, como eu disse, eu não tenho acesso aos projetos. Os projetos são de responsabilidade, autorização da direção do IMESA. Existe alguém que fiscaliza e atesta as horas realizadas pelo coordenador, tanto na função de coordenador quanto na de docente? No caso do Jairo específico. Quem que fiscaliza se ele está cumprindo essa carga horária na FEMA? O diretor acadêmico. O diretor acadêmico acompanha as atividades dos coordenadores. Como que essas horas são aferidas? É controle de ponto também? Não, o professor Jairo não tem controle de ponto. Então como que afere essas horas? Como eu disse, as horas-aulas vêm informadas
elas vêm informadas, a quantidade vem informada e isso é encaminhado para a direção acadêmica. Mas ele tem horas-aulas atribuídas para exercer a atividade de coordenador? Qual que é a forma de pagamento dessas horas? É hora-aula, É hora-aula? Então ele recebe por hora-aula. sim. Você não sabe quantas, né? Não sei te precisar. Quem autoriza o pagamento dessas remunerações nesses termos? De carga horária? Isso, referente aos itens que compõem a remuneração do senhor Jairo. A carga horária é o diretor acadêmico, a carga horária. Tudo que está relacionado com carga horária passa pelo carga horária de aula, passa pelo diretor acadêmico. Mas quem que autoriza o pagamento dessas remunerações? Professor, o diretor acadêmico autoriza e encaminha para o diretor executivo. E o diretor executivo que autoriza o pagamento, então. Encaminha para o RH. E tudo isso por ECOM? Por papel, antes material físico há um tempo e depois por ECOM. Entendi. Quem que requer, comunica quais equipamentos, livros, plataformas são necessários para o curso de medicina? O coordenador. Coordenador. Todos os coordenadores fazem as solicitações de necessidades dos seus cursos. Isso não passa por mim. Uhum. Na oitiva do Eduardo Vela, ele afirmou que possui uma carga horária de 40 horas semanais como diretor, além das 4 horas semanais em sala de aula, além de viajar toda semana para cumprir compromissos no Conselho Estadual de Educação e no doutorado em São Caetano. Como que é possível ele cumprir uma jornada tão extensa na FEMA de segunda a quarta-feira? Eu não sei te dar essa informação. Mas você acha que seria possível um docente cumprir tudo isso de horas na instituição? Eu não vou falar que eu acho. Pergunta subjetiva, Tá. presidente. Desculpa. Objetivamente, então, existe algum outro docente que tenha uma carga horária similar à do diretor executivo Eduardo Vela? Quando você fala em carga horária, você está falando de 40 horas, Isso. de direção executiva, de horas-aulas, né? Eu não tenho essa informação agora. E se ele chegar a acumular a função de diretor acadêmico, a qual ele participou da eleição agora, será possível cumprir todas essa carga horária? Considerando principalmente a parte a qual lhe compete, referente às horas-aulas. Presidente, Eu acho que pela ordem- é uma resposta que ele tem que dar, né? Desculpa. Como funciona a fiscalização da jornada de trabalho do professor Eduardo? É só o diretor executivo ou o coordenador da medicina tem que fiscalizar, o coordenador do direito tem que fiscalizar também? Você está se referindo à carga horária Do Eduardo. de... Carga horária de horas-aulas. Não, a fiscalização da jornada de trabalho como um todo mesmo. É o próprio diretor executivo que Em relação à direção acadêmica, eu acredito que sim. A direção acadêmica não, a direção executiva. Todos os professores têm uma atribuição de aula diferente do que efetivamente é cumprida? Porque, por exemplo, o Eduardo foi dito que ele tem 22 horas atribuídas e efetivamente só dá 4 em sala de aula. Isso acontece com todos os professores ou é um caso mais sui generis? Não acontece com todos os professores. Um outro professor que tem carga horária atribuídas e que ministra menos aula em sala de aula é o diretor acadêmico, o professor Gerson. Ele tem 16 horas aulas atribuídas e ele ministra 4 aulas. Isso nesse semestre. Uhum. Você tem conhecimento se isso acontece com mais algum outro professor? Não tenho. E quem atribuiu as 22 horas aulas para ele esse ano? Que ele tem atribuído, pelo que ele disse na oitiva? Foi o diretor acadêmico? O diretor acadêmico autoriza essas atribuições.
Uhum. Mas quem que é responsável por lançar no sistema? Porque você disse que é um ECOM, né? O coordenador de medicina lança o ECOM, que passa pelo diretor Sim. acadêmico e chega no diretor executivo. No caso específico do... Você quer saber o caso específico do Do professor Eduardo. Isso. O professor Eduardo está afastado, assim como o professor Gerson está afastado das aulas. E isso é lançado na grade horária e encaminhado para autorização do diretor acadêmico e depois do diretor executivo. Então, mas quem que lançou esse ECOM atribuindo essas 22 horas aulas? Você disse que não foi o coordenador do direito, que ele já tinha essas horas atribuídas de são antes. aulas atribuídas. Isso é colocar... tem a informação, tem essas aulas estão atribuídas ao professor Eduardo. Mas quem que atribuiu? Isso é um... Então, mas a atribuição é anual, não é? Todo ano tem que ir lá e fazer a atribuição. Isso, Você disse que o Fernando Sá não atribuiu essas horas que elas vêm de antes. Isso. Então, quem que atribuiu? Essas horas estão lançadas, é carga horária que vem atribuída e ela é encaminhada para o diretor acadêmico. Então, mas quem que encaminha? Quem que atribui? É o diretor executivo que assina o ECOM atribuindo essas horas? Você não tem um ECOM dessa dessa atribuição. Então, mas qual que foi o fundamento para atribuir essas aulas? Porque ele está afastado para atividades acadêmicas. Então, mas quando ele se afastou? Ele está cumprindo hora aqui segundo o site, 4 horas aulas semanais? Já faz algum tempo que ele está afastado para atividades acadêmicas. Então faz tempo que ele recebe por essas aulas e não dá. Isso, que ele está afastado para atividades acadêmicas. Entendi. E ele está recebendo? Como ele mesmo disse, ele recebe por 22 horas aulas. E está afastado. Isso, para as atividades acadêmicas. Assim como o outro professor, o diretor acadêmico, também está afastado para atividades da direção. Você tem conhecimento se foi o Gerson Benelli que atribuiu essas 22 horas aulas para ele? O professor Gerson autoriza essas aulas. Não, mas de quem partiu a iniciativa? É isso que eu quero entender. Porque de repente apareceu 22 horas lá no leite do Eduardo que ele não dá. Alguém precisou ter a iniciativa de catar e falar, ele tem 22 horas aulas atribuídas. Acredito que esse seja o procedimento com todos os professores. Uhum. Por que com o Eduardo é diferente? Quem que lançou as do Eduardo? Essa autorização é anterior. Mas você não falou que é ano? No ano? É isso, 2 no vezes ao ano. ano? Né? Então, o professor Eduardo, Quem autorizou? que autorizou. Ele mesmo que autorizou? Ele autorizou o lançamento das horas que estavam ele atribuídas e enquanto ele está afastado para as atividades acadêmicas. Entendi. Então o Eduardo hoje na FEMA, ele atribui as aulas, ele fiscaliza se essas aulas são executadas, ele ordena o pagamento dessas aulas e ele recebe por essas aulas, é isso? Eu não sei se ele fiscaliza. Pela ordem, excelência, eu acho que ela não tem condição de atestar essa cadeia inteira. Será que o senhor podia reformular dentro das competências dela, por favor? Deixa eu reformular aqui. Eu quero insistir nesse ponto, porque eu ainda não entendi de quem é a iniciativa. Porque, como você disse, existe um procedimento em que os coordenadores lançam o ECOM, indicando a atribuição de horas-aulas, esse ECOM passa pelo diretor acadêmico, o diretor acadêmico atesta isso, autoriza, e essas horas são efetivamente dadas, e o diretor executivo autoriza o pagamento. Eu quero entender por que no procedimento do Eduardo é diferente. Se houve alguma orientação para ser diferente, se houve algum pedido? Ele mandou, ele que autoriza. Eu estou subordinada a ele, é ele que autoriza a fazer esse lançamento das aulas que estão atribuídas. Se ele voltar para a jornada dele de professor, se ele voltar para a jornada dele de professor, ele vai voltar, provavelmente teve uma mudança de grade lá, não sei precisar agora qual que é a carga horária, mas ele vai voltar para essas aulas, em sala de aula. Então ele chegou a pedir para atribuir essas horas para ele? Sim.
Peço a Com a palavra. palavra, Viviane. Só para a gente entender, eu faço muita referência da prefeitura porque eu sou professora e mais ou menos é a mesma atribuição. Quando fala que é para atribuir, porque, por exemplo, eu hoje não estou em sala de aula, mas as minhas aulas são atribuídas. Isso, a mesma coisa do professor Eduardo Velho. Isso. Por quê? E do Porque se a professor gente Gerson Benetti. não for atribuída, porque tem que colocar uma outra pessoa em substituição Sim, a essas sim, aulas. sim. Correto? Sim. E aí a gente tem que justificar para o Tribunal de Contas o motivo que você está pagando 2 professores dentro do mesmo princípio, né? Então, estão pagando o professor Eduardo Vela e o professor substituto que está ministrando essa aula em sala de aula. Porque senão se tira, não atribui, esse professor pode ficar adido num segundo momento. Seria isso? É o mesmo processo? Isso. É isso? Isso. Eu só não sei essa informação do Tribunal de Contas, isso eu não sei. Mas é como você disse, aulas atribuídas, afastamento, o afastamento foi remunerado e outro professor ministrou as aulas. Você disse que ele está afastado das atividades acadêmicas. Então, Das aulas. Das aulas. Isso. Ah, então ele poderia, mesmo afastado, receber por esses projetos acadêmicos que ele se referiu. Dos projetos, como eu disse, eu não sei te dar as Não digo informações. especificamente sobre os projetos, mas eu digo em modos gerais, sobre como funciona a FEMA. Existe essa autorização para você receber por projetos enquanto você está afastado? Posso? Pode. É que na realidade eu tenho medo de caracterizar que eu estou orientando a testemunha, mas estou respondendo aqui como docente. Ele ocupa um cargo de docente. Então, eu entendo que, na qualidade, ele não se desvinculou desse cargo, ele não se afastou do cargo de docente. Com maior jornada ou com menor jornada, ele continua professor. Então, algumas atividades docentes ele pode continuar a ministrar. Me corrija se eu estiver errada. É isso mesmo. Porque podemos pensar no meu caso. Eu tenho meu cargo de procuradora e de docente, né? Eu tenho atividades enquanto docente e enquanto advogada. Então, mesmo que eu me afaste de parte das minhas aulas, eu posso continuar orientando TCC. Se eu tiver a qualificação adequada, eu posso ter lá o PIC, PIBIC, PIT, porque eu não deixei de ser professora, eu me exonerei dessa função, né? Então, não sei se é isso, presidente. Agora eu estou aqui testemunhando também. Eu queria entender bem objetivamente uma questão que passou. O Jairo, ele dá aula ou ele apenas coordena? É isso que não ficou claro. Eu não tenho essa informação. Não tem essa informação. Eu acredito que o diretor acadêmico, o diretor, professor Gerson, possa esclarecer isso melhor, mas eu não tenho essa informação. E você sabe se essas aulas que o Eduardo não cumpre em sala de aula, se existe uma normativa prevendo que ele pode receber por essas aulas sem estar em sala de aula, ou seja, fazendo outras atividades, alguma coisa assim? Não tem essa possibilidade. Não sei, Ah. não sei. Eu vou fazer a pergunta por outro lado, então. Essas horas-aulas atribuídas e efetivamente pagas, elas precisam ser necessariamente ministradas em sala de aula? Não, Não? eu acredito que não. Tem algum outro professor que recebe hora-aula não ministrada em sala de aula? Professor Gerson Benelli, que é o diretor acadêmico. Mas além do Gerson, nenhum. Que eu tenha conhecimento, não. Você disse que o coordenador de medicina que faz os requerimentos de equipamento, livro, plataforma. Eu queria entender se você sabe quais são os serviços que a Isalut, Inteligência Médica, presta na Faculdade de Medicina. Desconheço, não sei, nem conhecia esse nome. E a Upgrade Inteligência Médica, Também LTDA? não conhecia, não tenho essa informação, não conhecia. Em algum momento, Nem conheço. como supervisora acadêmica,
você foi consultada sobre a possibilidade de contratação de serviços da e-Saúde, serviços de telemedicina? Não, essa área, essa parte não é da minha área. Minha área é acadêmica. Eu não participo de autorização, de consulta dessas outras áreas. Na licitação da contratação dessas empresas, foi feito um termo de referência em que foi justificado que a necessidade de contratação dessa empresa vem de origem acadêmica e que seria inclusive sugestão do próprio coordenador da medicina. E aí, quando ouvido aqui, o Eduardo Vela disse que o projeto da e-Saúde, esse termo de referência, foi fruto de várias mãos, porque esse termo de referência não estava assinado. Você, na qualidade de supervisora acadêmica, participou desse projeto? Não. Você sabe de algum benefício pedagógico decorrente do serviço da e-Saúde? Não. Você já ouviu falar da e-Saúde na FEMA? Ouvi agora, recentemente. Mas de 2020, 2021, não? Eu desconheço completamente essa parte de licitação, não faz parte da minha função na FEMA. Não, sim, é que o Arildo, ele disse em uma oportunidade aqui na Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade que a justificativa para a contratação da e-Saúde seria a prestação de serviços pedagógicos acadêmicos. Por isso que eu estou perguntando para você. Mas eu desconheço. Tá. Você sabe se é função do coordenador da medicina fiscalizar as tarefas dessa empresa? Não sei. Mas em outros casos, os coordenadores são responsáveis por fiscalizar terceirizados? Essa parte dos coordenadores, eles tratam com a diretoria acadêmica. Não faz parte da atividade administrativa da supervisão acadêmica. Uhum. Quantas horas semanais ministra a docente Elisete Mello? Eu não tenho essa informação agora. Você sabe se ela recebe por horas aula efetivamente não cumpridas em sala de aula? Não tenho essa informação. E em relação a Rosângela Cardoso? Vale o mesmo que eu respondi para o professor Elisete. Não tenho essa informação. Gustavo Navarro é professor da medicina? Não sei te informar. São muitos nomes. Eu não tenho essa informação agora. Você sabe o que gerou a necessidade da contratação da empresa Mediqualis com a finalidade de serviço de preceptoria e estágios do aluno 5º e 6º ano do curso de Medicina UPA, conforme o chamamento público 007/2021? Não sei. Quantos professores há no curso de Medicina? Eu acredito que em torno de 102 professores. Como funciona a valoração de votos na eleição para diretor acadêmico? É paritário, é proporcional? Como é que funciona essa atribuição da eleição? A eleição da direção acadêmica, ela segue uma deliberação do Conselho Estadual de Educação. Eu não sei te falar o número dela agora, mas é nessa deliberação que estabelece o peso dos votos para a eleição da direção. Mas você sabe se é paritário ou proporcional? Não. Os docentes têm, por conta dessa deliberação, os docentes têm 70% dos votos. Quantos votos o professor Eduardo Vela recebeu ao ser eleito para o cargo de diretor acadêmico? Eu não tenho essa informação precisa. Mas você tem ideia, de mais ou menos? Não me recordo agora. Você confirma que foram 99 votos que o Vela recebeu de professores? Eu acredito que tenha sido por volta disso, mas não sei te precisar. Com a divulgação da folha de pagamento da FEMA, você chegou a ter curiosidade de acessar essa folha de pagamento? Sim. Em algum momento você percebeu alguma discrepância nessas remunerações? Por exemplo, um especialista recebendo mais do que um doutor,
um professor que tem uma longa trajetória pela FEMA, com qualificação e recebendo menos? Você notou alguma discrepância, alguma coisa fez você achar estranho alguma coisa? Olha, como eu disse, eu não tenho acesso aos valores pagos. Eu informo a carga horária dos professores, em número de carga horária. Não, eu digo em relação à transparência mesmo, o documento que foi publicado. Como eu não tenho a informação do que compõe o demonstrativo de cada professor, então não tenho como falar sobre isso. Você tinha conhecimento do pagamento de salários acima do teto constitucional? Eu não tenho acesso à folha de pagamento, eu fiquei sabendo agora. Eu não tenho acesso a valores. Você acredita que o fato dos professores da medicina receberem remunerações maiores que dos professores dos demais cursos e a vice-presidenta Arlete Martins também receber acima do teto legal pode ter influenciado na obtenção de votos dos professores da medicina? Presidente, pela ordem. Você está dizendo para mim isso, eu não sei. Vamos continuar. Presidente, Desculpa chamar de pulo você. essa. Tudo bem. a gente vai pular essa, Pula. porque assim, Pulei eu acho já. que a gente tinha que reformular essa afirmação, porque me preocupa mais uma vez a afirmação de que os professores da medicina recebem mais que os demais. A gente tem que ver a composição desse salário por conta de tudo que a gente já conversou hoje, antes de iniciar a sessão. Vou pular essa. Tá. Você confirma que o Eduardo Vela chegou a ter mais de 100 horas-aulas em substituições apontadas no seu holerite? Eu não tenho essa informação. Você tem a informação de que o Eduardo Vela possui horas-aulas em substituição atribuídas? Sim. Quantas? É o que você reformula. Eu quero entender se o Eduardo Vela tem horas-aulas em substituição apontadas em seu holerite. Se ele tem horas-aula em substituição que passam por você, que passam pelo diretor acadêmico. Você tem ciência se existem essas horas-aulas em substituição? Substituição para nós lá na FEMA é quando falta um professor e o outro vem Isso. ministrar aulas no lugar. Então, não. Se eu entendi corretamente a sua pergunta... Então, o Vela não tem substituído nenhum professor lá na FEMA? Não tem recebido por essas substituições? Não, acredito que não. Podemos confirmar isso, mas eu acredito que não. Alguma vez o senhor Eduardo Vela intercedeu a você para que firmasse e assinasse documentos ou aprovasse projetos inexistentes ou com datas retroativas? Não. Nunca houve nenhum pedido? Não. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma dúvida, ponderação? Não havendo mais perguntas, a testemunha declara encerrada a oitiva da senhora Leonilda Varela. Eu Muito estou obrigado. à disposição. Obrigado, Leonilda.